Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começarmos essa história, quero te convidar a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo histórias que revelam detalhes profundos sobre figuras que marcaram nossa humanidade. Muito obrigado por estar aqui, por dedicar um pouco do seu tempo para ouvir e sentir essa narrativa. Agora relaxe. Feche os olhos se quiser e deixe-se levar por esta história intensa que atravessa décadas para nos alcançar. Hoje vamos mergulhar na vida de uma mulher que transformou a dor em arte, que fez de suas feridas um espelho da alma humana. Uma mulher que nasceu no México revolucionário e morreu como ícone mundial, mas que entre o nascimento e a morte viveu uma existência marcada por sofrimento físico inimaginável, paixões avassaladoras e uma criatividade que brotava justamente dos lugares mais sombrios de sua experiência. Uma mulher que pintava não para decorar paredes, mas para sangrar na tela sua própria verdade. Esta é a verdadeira história de Frida Kahlo. Para entendermos quem foi Frida, precisamos primeiro sentir o México em que ela nasceu. Imagine um país em plena ebulição, onde o cheiro da pólvora se misturava ao aroma do copal queimado nos altares domésticos. O México de 1907 era uma nação que fervia sob a ditadura de Porfírio Dias, onde a desigualdade social era abissal e o povo começava a despertar para a necessidade de mudança. As ruas de Coyoacán, onde Frida viria ao mundo, eram de pedra irregular, ladeadas por casas coloniais de paredes espessas e pátios internos, onde cresciam plantas tropicais exuberantes. Era um tempo em que as mulheres mexicanas viviam presas a papéis rígidos, definidos pela Igreja Católica e pela tradição patriarcal. Deveriam ser mães devotas, esposas silenciosas, guardiãs do lar. A arte, quando muito, era vista como um passatempo delicado para moças bem-nascidas, nunca como profissão séria ou forma de expressão pessoal profunda. É nesse contexto que nasce Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón, em 6 de julho de 1907, na Casa Azul de Coyoacán, aquela mesma casa que décadas depois se tornaria um museu visitado por milhões de pessoas do mundo inteiro. Mas Frida, mesmo pequena, já carregava em si algo que a diferenciava das outras crianças. Seu pai, Guillermo Kahlo, era um fotógrafo alemão de origem húngara, que havia emigrado para o México ainda jovem. Homem meticuloso e melancólico, sofria de epilepsia, doença que o marcava com crises súbitas e imprevisíveis. Sua mãe, Matilde Calderón, era uma mulher mexicana de origem indígena e espanhola, religiosa fervorosa, mas com um temperamento forte que não hesitava em impor disciplina rígida aos filhos. A infância de Frida foi marcada desde cedo por um evento que mudaria para sempre o curso de sua vida. Aos 6 anos de idade, ela contraiu poliomielite, doença que, na época, era temida pelas famílias porque deixava sequelas permanentes. A menina passou meses acamada, isolada dos outros, vendo pela janela do quarto as outras crianças brincarem no pátio, enquanto ela definhava entre lençóis suados e remédios amargos. A doença deixou sua perna direita mais fina e fraca que a esquerda, uma diferença que ela tentaria esconder pelo resto da vida usando saias longas e botas altas. Mas foi nesse período de isolamento forçado que algo extraordinário começou a germinar na mente de Frida. Sozinha no quarto, ela desenvolveu uma amiga imaginária com quem conversava durante horas. Mais tarde, ela contaria que embaçava com o hálito uma das janelas de seu quarto e com o dedo desenhava uma porta por onde entrava em um mundo paralelo, onde encontrava essa amiga que a consolava e a fazia rir. Era o primeiro vislumbre de uma imaginação que se tornaria sua principal ferramenta de sobrevivência. O pai, percebendo que a filha precisava fortalecer o corpo debilitado, a encorajou a praticar esportes considerados inadequados para meninas naquela época. Frida aprendeu a nadar, a andar de bicicleta, a jogar futebol e até mesmo a praticar boxe. Essa educação física atípica para uma menina mexicana do início do século XX moldou não apenas seu corpo, mas também sua personalidade. Ela cresceu acreditando que podia desafiar limites, que não precisava aceitar passivamente as restrições impostas pelo mundo. Aos 14 anos,
Quando a maioria das garotas de sua classe social já estava sendo preparada para o casamento, Frida fez algo revolucionário. Ela se inscreveu na Escola Nacional Preparatória, uma das instituições de ensino mais prestigiosas do México, onde apenas 35 das 2.000 vagas eram destinadas a mulheres. Era uma jovem brilhante, curiosa e reverente. Falava alemão fluentemente, havia herdado do pai o amor pela precisão e pelo conhecimento, e sonhava em estudar medicina. Na escola, Frida se destacava não apenas pelas notas, mas pela personalidade magnética. Usava o uniforme escolar como se fosse uma fantasia, adicionando detalhes pessoais que a faziam sobressair. Já nessa época, mostrava sinais da vaidade peculiar que a acompanharia toda a vida. Não uma vaidade superficial, mas o orgulho de alguém que sabia ser diferente e fazia questão de mostrar essa diferença ao mundo. Foi na preparatória que ela conheceu Alejandro Gomes Arias, um jovem intelectual, orador brilhante e líder estudantil que se tornaria seu primeiro grande amor. Alejandro era tudo o que uma adolescente inteligente poderia desejar. Bonito, eloquente, interessado em literatura e política. Ele e Frida formavam um casal que chamava a atenção pelos corredores da escola. Ela com sua beleza exótica e personalidade forte, ele com seu charme intelectual e ambições políticas. O relacionamento com Alejandro despertou em Frida uma sensualidade e uma intensidade emocional que marcariam todas as suas relações futuras. Ela era possessiva, apaixonada, capaz de amar com uma força que às vezes assustava até mesmo quem era objeto de seu afeto. Escrevia cartas ardentes, declarava seu amor de forma dramática. Vivia cada sentimento como se fosse uma questão de vida ou morte. Era 17 de setembro de 1925. Frida e Alejandro voltavam da escola em um ônibus que cortava a cidade do México. Era uma tarde comum de primavera, com aquela luz dourada típica do Planalto mexicano, quando o impensável aconteceu. O ônibus em que viajavam colidiu com um bonde elétrico. O impacto foi devastador. Entre as lâminas de ferro retorcido, os gritos dos passageiros e o cheiro de sangue misturado ao pó da rua, Frida sofreu ferimentos que mudaram para sempre não apenas seu corpo, mas sua alma. Uma barra de ferro atravessou seu corpo na altura do quadril, perfurando sua pelve e saindo pelas costas. Sua coluna vertebral fraturou em 3 pontos. Suas costelas se partiram. Sua clavícula se despedaçou. Sua pelve se quebrou em 3 lugares. Sua perna direita, já debilitada pela poliomielite, sofreu 11 fraturas. Seu pé direito ficou completamente esmagado. Alejandro, milagrosamente, saiu quase ileso, mas Frida jazia no chão como uma boneca quebrada, coberta pelo próprio sangue e pelo sangue dos outros passageiros. Uma testemunha do acidente contaria mais tarde que o que mais a impressionou não foram os ferimentos de Frida, mas o fato de que um passageiro que carregava um saco de purpurina dourada havia se ferido na colisão, e os pequenos fragmentos dourados cobriram o corpo ensanguentado da jovem, criando uma imagem ao mesmo tempo terrível e surreal, como se ela fosse uma deusa ferida envolta em luz. Frida foi levada às pressas para o Hospital da Cruz Vermelha, onde os médicos não acreditavam que ela sobreviveria. Suas lesões eram tão graves que os especialistas consultados foram unânimes. Mesmo que sobrevivesse, jamais voltaria a caminhar normalmente, jamais poderia ter filhos, jamais levaria uma vida comum. Era como se o acidente tivesse partido não apenas seus ossos, mas todos os sonhos que uma jovem de 18 anos pode ter sobre o futuro. Durante os primeiros meses após o acidente, Frida permaneceu imobilizada em uma cama de hospital, depois na sua própria cama em casa, envolvida em gesso desde o pescoço até a cintura. Eram meses de dor constante, de noites insones, de medicamentos que embotavam sua mente, mas não aliviavam completamente o sofrimento físico. Alejandro, inicialmente presente e carinhoso, aos poucos começou a se afastar. A jovem vibrante por quem ele se apaixonara havia se transformado em uma mulher acamada, dependente, marcada pela dor. Foi sua mãe quem, percebendo a depressão profunda em que Frida afundava, teve a ideia que mudaria tudo. Matilde mandou instalar um espelho no teto acima da cama da filha e trouxe-lhe pincéis e tintas.
Já que você não pode se levantar para ver o mundo, disse ela, pelo menos pode pintar o que vê daqui. Era 1926 e Frida, aos 19 anos, estava prestes a descobrir que a arte não era apenas um passatempo ou uma forma de passar o tempo durante a convalescença. Era uma necessidade visceral, uma forma de transformar dor em beleza, feridas em símbolos, lágrimas em cores. Seu primeiro autorretrato foi pintado naquela cama, com ela olhando para o próprio reflexo no espelho do teto. Era uma imagem crua, sem romantizações. Uma jovem de olhar intenso, sobrancelhas unidas, expressão séria. Não havia doçura nem inocência naquele rosto. Era o retrato de alguém que havia olhado a morte nos olhos e decidido viver, custasse o que custasse. Quando terminou a tela, Frida soube que havia encontrado sua linguagem. As palavras às vezes falhavam para expressar o que sentia, mas as cores, as formas, os símbolos pintados com suas próprias mãos conseguiam dar vazão a tudo que se acumulava em sua alma. Mas a recuperação física de Frida era lenta e repleta de reveses. Ela usava coletes ortopédicos de gesso que a imobilizavam por meses. Depois os trocava por outros, em um ciclo aparentemente infinito de cirurgias, remédios e esperanças frustradas. Cada colete era personalizado por ela mesma, que os decorava com flores, desenhos, frases irônicas. Transformava os instrumentos de sua tortura em obras de arte, como se quisesse provar que nada, nem mesmo a dor mais extrema, podia quebrar sua necessidade de criar beleza. Durante esse período de reclusão forçada, algo profundo mudou na personalidade de Frida. A jovem alegre e extrovertida da preparatória cedeu lugar a uma mulher mais introspectiva, mais intensa, mais consciente da fragilidade da vida. Ela desenvolveu uma relação peculiar com a morte. Não o medo típico que a maioria das pessoas sente, mas uma espécie de familiaridade íntima, como se a morte fosse uma presença constante que ela havia aprendido a negociar. Alejandro, que no início tentou manter o relacionamento, aos poucos foi se distanciando. As cartas de Frida se tornaram mais desesperadas, mais possessivas. Ela implorava que ele a visitasse, que não a abandonasse, que lembrasse do amor que haviam compartilhado antes do acidente. Mas um jovem de 20 anos, cheio de planos e ambições, não conseguiu carregar o peso da tragédia que se abateu sobre a namorada. Ele começou a espaçar as visitas, depois parou de responder às cartas, até que finalmente desapareceu da vida dela. Essa primeira grande decepção amorosa marcou Frida profundamente. Ela aprendeu que o amor, por mais intenso que fosse, podia ser frágil, que as pessoas podiam partir quando você mais precisava delas, que não se pode depender completamente de ninguém além de si mesmo. Era uma lição amarga, mas que moldou sua forma de se relacionar pelo resto da vida. Ela amaria com intensidade total, mas sempre manteria uma parte de si mesma protegida, sempre estaria preparada para a partida do outro. Foi nesse período de solidão e dor que Frida desenvolveu a obsessão pelos autorretratos, que se tornaria sua marca registrada. Ela pintava a si mesma compulsivamente, como se precisasse se reconhecer a cada dia, como se precisasse provar a si mesma que ainda existia, apesar de todo o sofrimento. Mais tarde, ela diria: pinto minha própria realidade. O que mais posso pintar, além do que emerge do meu interior? Aos poucos, conforme ia se recuperando fisicamente, Frida começou a aventurar-se fora de casa novamente. Mancava ligeiramente devido às sequelas da poliomielite e do acidente, mas havia desenvolvido uma forma de caminhar que disfarçava suas limitações. Usava saias longas e coloridas que escondiam a diferença entre suas pernas, botas altas que davam estabilidade aos pés e cultivava uma postura ereta, que transmitia força e dignidade. Era 1928, quando a vida de Frida tomou um rumo completamente novo. Em uma festa na casa de uma amiga, ela conheceu Diego Rivera, o muralista mexicano mais famoso da época. Um homem de 42 anos, gordo, feio segundo os padrões convencionais, mas dotado de um carisma magnético e de uma reputação como sedutor incorrigível. Diego era casado, comunista declarado, e já havia pintado murais que eram considerados obras-primas da arte mexicana. O encontro entre Frida e Diego foi como o encontro de duas forças da natureza. Ela, uma jovem de 21 anos, intensa,
ferida, mas com uma personalidade que se impunha em qualquer ambiente. Ele, um homem no auge de sua fama e poder, acostumado a ser o centro das atenções onde quer que aparecesse. Frida se aproximou dele com a audácia que a caracterizava e disse: "Diego, desça daí. Preciso conversar com você." Ele desceu e suas vidas se entrelaçaram para sempre. Diego ficou impressionado não apenas com a beleza exótica de Frida, mas com sua inteligência e, principalmente, com sua arte. Quando ela lhe mostrou suas pinturas, ele reconheceu imediatamente o talento excepcional que ela possuía. "Você deve continuar pintando", disse ele. Era a primeira vez que alguém com autoridade artística reconhecia o valor de seu trabalho. Para uma mulher que havia descoberto a arte como forma de sobrevivência, essas palavras foram como água no deserto. O relacionamento entre eles se desenvolveu rapidamente. Diego era conhecido por suas aventuras amorosas. Havia sido casado 2 vezes e mantido inúmeros casos extraconjugais. Mas com Frida foi diferente. Ela não era apenas mais uma conquista. Era uma mulher que o desafiava intelectualmente, que tinha opiniões próprias sobre arte e política, que não se intimidava com sua fama, nem se submetia docilmente aos seus caprichos. Para Frida, Diego representava muito mais que um amante ou mentor artístico. Ele era a própria encarnação do México que ela amava. Revolucionário, apaixonado, criativo, excesso. Em Diego, ela via a possibilidade de viver uma vida intensa, cheia de arte e ideais, muito diferente da existência burguesa que sua família esperava dela. Ele era 21 anos mais velho, mas idade nunca foi barreira para uma mulher que havia aprendido desde cedo a desafiar convenções. Eles se casaram em 21 de agosto de 1929, em uma cerimônia simples no município de Coyoacán. O pai de Frida, Guilhermo, comentou ironicamente que o casamento parecia um elefante com uma pomba, referindo-se à diferença física e de idade entre os noivos. A mãe, Matilde, inicialmente se opôs ao relacionamento, preocupada com a reputação de mulherengo de Diego e com suas ideias comunistas, mas acabou cedendo diante da determinação da filha. Os primeiros anos de casamento foram uma montanha-russa emocional. Diego estava no auge de sua carreira, pintando murais por todo o México e recebendo encomendas internacionais. Frida o acompanhava nos andaimes onde ele trabalhava, observando sua técnica, absorvendo suas teorias sobre arte e revolução. Ela se tornou não apenas sua esposa, mas sua colaboradora artística mais próxima, sua crítica mais honesta, sua musa mais exigente. Mas a vida com Diego também trouxe dores inesperadas. Ele continuava tendo casos extraconjugais, algo que Frida sabia, mas tentava aceitar como parte da personalidade dele. "Não posso amar pela metade", dizia ela. "E se amo Diego, tenho que aceitar tudo o que ele é." Mas aceitar não significava não sofrer. As traições de Diego despertavam nela uma dor diferente da dor física que conhecia tão bem. Era uma dor da alma, uma sensação de abandono que a fazia questionar seu próprio valor. Em 1930, Diego recebeu uma encomenda para pintar murais em São Francisco e o casal se mudou para os Estados Unidos. Para Frida, foi a primeira oportunidade de sair do México, de conhecer uma cultura completamente diferente. Ela ficou fascinada e, ao mesmo tempo, repelida pelo American Way of Life. Admirava a modernidade, a eficiência, a tecnologia, mas sentia falta das cores, dos sabores, da espiritualidade do México. Foi em São Francisco que Frida realmente começou a se estabelecer como artista. Ela pintou alguns de seus quadros mais significativos nesse período, incluindo retratos que já mostravam sua técnica madura e sua capacidade única de combinar realismo técnico com simbolismo profundamente pessoal. A comunidade artística americana ficou intrigada com aquela mexicana exótica que acompanhava Diego Rivera, mas que claramente tinha talento próprio. Mas a vida nos Estados Unidos também trouxe uma das maiores tragédias pessoais de Frida. Em 1932, estando em Detroit, onde Diego pintava murais para a Ford Motor Company, ela engravidou. Era algo que os médicos haviam dito ser quase impossível devido às lesões sofridas no acidente. Para Frida, a gravidez representava a possibilidade de normalidade, de ser como todas as mulheres, de deixar um legado além de suas pinturas. No entanto,
Sua pelve fraturada e mal consolidada não conseguia sustentar uma gestação normal. Após 3 meses de gravidez conturbada, ela perdeu o bebê em um aborto traumático que a deixou fisicamente debilitada e emocionalmente arrasada. A perda foi registrada em uma de suas pinturas mais perturbadoras, Hospital Henry Ford, onde ela se retrata nua em uma cama de hospital, conectada por cordões umbilicais vermelhos a símbolos de sua perda: um feto, uma pelve fraturada, uma orquídea. Esse aborto marcou o início de uma obsessão de Frida com a maternidade negada. Ela tentaria engravidar mais vezes, sempre sem sucesso. Adotaria plantas, animais de estimação, enteados, como se tentasse preencher o vazio deixado pelos filhos que nunca pôde ter. Em suas pinturas começaram a aparecer constantemente símbolos de fertilidade e esterilidade, de vida e morte, de criação e destruição. O luto pela maternidade impossível se intensificou quando, ainda em 1932, ela recebeu a notícia de que sua mãe havia morrido no México. Matilde Calderón faleceu durante uma cirurgia, sem que Frida pudesse estar presente para se despedir. A dor da perda da mãe, somada à dor do aborto e ao isolamento de estar em país estrangeiro, mergulhou Frida em uma das fases mais sombrias de sua vida. Diego, absorvido em seus projetos artísticos, não conseguia dar a Frida o apoio emocional de que ela precisava. Ele via o sofrimento da esposa, mas não sabia como consolá-la. Sua forma de lidar com as próprias dores sempre fora o trabalho obsessivo, a imersão total na arte. Mas Frida precisava de algo mais. Precisava de presença, de colo, de alguém que validasse sua dor em vez de tentar distraí-la dela. Foi nesse período que ela pintou algumas de suas obras mais autobiográficas e devastadoras. Autorretrato na fronteira entre México e Estados Unidos mostrava sua divisão entre 2 mundos. De um lado, o México ancestral, místico, conectado à terra; de outro, os Estados Unidos industrializados, frios, mecanizados. Ela se retratou no centro, vestida de rosa, segurando a bandeira mexicana, mas com uma expressão melancólica que revelava seu desenraizamento. Em 1933, o casal finalmente retornou ao México. Frida respirou aliviada ao pisar novamente em solo mexicano, ao sentir o cheiro das tortilhas, ao ouvir o espanhol cantado de sua terra natal. Eles se mudaram para uma casa que Diego mandou construir em San Ángel. Na verdade, 2 casas conectadas por uma ponte. Uma azul para ela, uma rosa para ele. Era um arranjo arquitetônico que simbolizava perfeitamente o relacionamento deles. Unidos, mas mantendo espaços independentes. De volta ao México, Frida floresceu artisticamente. Ela começou a desenvolver um estilo cada vez mais pessoal, misturando técnicas tradicionais mexicanas com elementos surrealistas, embora ela sempre negasse fazer parte do movimento surrealista. "Pensam que sou surrealista", dizia ela, mas não é verdade. Nunca pinto sonhos ou pesadelos. Pinto minha própria realidade. Mas a realidade de Frida incluía dor física constante. Ela passava por cirurgias regularmente, usava coletes ortopédicos, tomava medicamentos cada vez mais fortes. Sua coluna nunca se consolidou completamente após o acidente, e com o passar dos anos, as sequelas se agravavam. Ela desenvolveu uma tolerância impressionante à dor, mas isso também significava que precisava de doses cada vez maiores de morfina e outros opiáceos para conseguir funcionar. Era 1934, quando aconteceu a traição que mais feriu Frida em todo o seu casamento com Diego. Ele começou um caso com Cristina, a irmã mais nova de Frida, aquela que havia sido sua companheira de infância, sua confidente, a pessoa em quem mais confiava no mundo, além de Diego. A descoberta do affair foi devastadora, não apenas pela traição do marido, mas pela traição da irmã, pela sensação de que não havia lugar seguro em sua vida. Frida reagiu à traição de uma forma que surpreendeu a todos. Em vez de fazer escândalos ou tentar impedir o relacionamento, ela se mudou para um apartamento no centro da cidade do México e viveu sozinha por alguns meses. Foi um período de intensa criatividade e também de experimentação pessoal. Ela cortou os cabelos curtíssimos,
Começou a usar ternos masculinos em vez dos vestidos tradicionais mexicanos que sempre preferira e iniciou seus próprios casos amorosos. Foi nessa época que Frida descobriu sua bissexualidade. Ela começou a se relacionar com mulheres, experiência que descreveu como mais suave e compreensiva do que os relacionamentos com homens. As mulheres, dizia ela, são mais sinceras, sofrem mais, mas não mentem sobre o que sentem. Suas relações lésbicas foram conduzidas com a mesma intensidade com que vivia tudo em sua vida, mas também com uma ternura que raramente encontrava nos relacionamentos heterossexuais. Paradoxalmente, esse período de separação fortaleceu o casamento com Diego. Eles perceberam que, apesar de todas as traições e feridas, tinham uma ligação profunda que ia além da monogamia convencional. Quando se reconciliaram, estabeleceram um acordo tácito. Ambos teriam liberdade para outros relacionamentos, desde que mantivessem a honestidade um com o outro sobre o que realmente importava: a arte, a revolução, o México. Você chegou até aqui. Agradeço de coração por me acompanhar nesta primeira parte da narrativa sobre Frida Kahlo. Se ainda não deixou seu like, aproveite este momento para fazer isso e se inscrever no canal para que possamos continuar juntos explorando mais camadas da vida dessa mulher extraordinária que transformou dor em arte e feridas em símbolos eternos. Em 1937, a vida de Frida tomou uma direção inesperada quando Leon Trotsky, o revolucionário russo exilado da União Soviética, chegou ao México buscando asilo político. Diego Rivera, fervoroso comunista, ofereceu a Casa Azul de Coyoacán como refúgio temporário para Trotsky e sua esposa Natália. Era uma decisão arriscada, pois Trotsky era considerado o inimigo mortal de Stalin, e abrigá-lo significava colocar toda a família em perigo. A presença de Trotsky na casa transformou completamente a rotina de Frida. O revolucionário russo era um homem culto, intelectualmente brilhante, acostumado aos salões europeus e às discussões políticas mais sofisticadas. Aos 58 anos, ainda mantinha um charme irresistível e uma paixão pela vida que cativaram imediatamente Frida. Ela, então, com 30 anos, encontrou em Trotsky não apenas um hóspede ilustre, mas alguém que a via como mulher inteligente e artista talentosa, não apenas como a esposa de Diego Rivera. O que começou como conversas políticas e artísticas logo se transformou em algo mais íntimo. Trotsky ficava horas contemplando Frida pintar, fascinado pela forma como ela conseguia transformar sua dor pessoal em arte universal. Ela, por sua vez, se sentia intelectualmente estimulada pela presença de alguém que havia vivido a história com um H maiúsculo, que havia estado ao lado de Lenin durante a Revolução Russa, que carregava nas mãos o peso de ter tentado mudar o mundo. O caso amoroso entre eles se desenvolveu sob o nariz de Diego e de Natália Sedova, a esposa de Trotsky. Eram encontros secretos no ateliê de Frida, cartas trocadas em código, olhares que duravam mais que o necessário durante as refeições em família. Para Frida, que sempre buscava nas relações amorosas uma intensidade que a fizesse esquecer as dores físicas, Trotsky representava uma paixão intelectual que ela raramente encontrava. Mas como todas as paixões intensas de Frida, essa também teve vida breve. Trotsky era um homem marcado pela história, sempre olhando por cima do ombro, sempre preocupado com os assassinos de Stalin que poderiam encontrá-lo a qualquer momento. Além disso, sua esposa Natália começou a desconfiar da proximidade excessiva entre ele e Frida. O relacionamento terminou de forma abrupta, deixando em Frida aquela sensação familiar de abandono que ela conhecia tão bem. Em 1938, algo extraordinário aconteceu na carreira artística de Frida. André Breton, o papa do surrealismo, visitou o México e ficou fascinado com sua obra. Ele a convidou para expor em Paris, no epicentro da vanguarda artística mundial. Era o reconhecimento internacional que qualquer artista sonhava, a oportunidade de mostrar sua arte no centro do mundo civilizado. Frida aceitou o convite, mas com uma mistura de expectativa e apreensão que se tornaria profética. A viagem a Paris foi ao mesmo tempo um triunfo e uma decepção. Por um lado, ela foi recebida como uma exótica pérola mexicana,
pelos intelectuais parisienses. Picasso comprou uma de suas obras. O Louvre adquiriu um autorretrato. Ela se tornou a primeira artista mexicana do século XX a ter uma obra no museu mais prestigioso do mundo. Por outro lado, Frida se sentiu profundamente deslocada na Paris intelectual e fria do final dos anos 1930. Os surrealistas franceses, com suas teorias elaboradas sobre o inconsciente e seus manifestos pomposos, irritavam Frida profundamente. "Pensam que sou surrealista", escreveu ela em uma carta a Diego, "mas estão errados. Nunca pinto sonhos, pinto minha própria realidade, e minha realidade é mais terrível que qualquer pesadelo." Ela sentia que eles tentavam encaixá-la em categorias que não lhe serviam, transformar sua dor genuína em movimento artístico da moda. Além disso, a saúde de Frida se deteriorou drasticamente durante a estadia europeia. O clima frio e úmido de Paris agravou suas dores nas articulações e ela contraiu uma infecção renal que quase a matou. Passou semanas internada em um hospital parisiense sozinha, sem falar bem o francês, sentindo uma saudade lancinante do México que a fazia chorar todas as noites. Quando finalmente retornou ao México em 1939, Frida estava fisicamente debilitada e emocionalmente exausta. Diego a recebeu com carinho, mas logo ficou claro que o casamento havia chegado a um ponto de ruptura definitiva. As traições constantes, a incompatibilidade de temperamentos, a diferença de idade, tudo isso se acumulara ao longo dos anos até se tornar insuportável. Em dezembro de 1939, eles se divorciaram. O divórcio de Diego foi devastador para Frida, talvez mais do que ela estava preparada para admitir. Por mais problemático que fosse o casamento, Diego era sua âncora emocional, a pessoa que mais entendia sua arte e suas dores. Sem ele, ela se sentiu deriva em um oceano de solidão e incertezas. Voltou a morar sozinha na Casa Azul, cercada apenas pelos macacos, papagaios e outros animais que colecionava como substitutos dos filhos que nunca pôde ter. Foi nesse período de solidão que Frida pintou algumas de suas obras mais introspectivas e sombrias. Autorretrato com colar de espinhos e beija-flor. Mostrava-a com uma expressão de tristeza profunda, usando um colar de espinhos que feria seu pescoço, enquanto um beija-flor morto pendia como um amuleto macabro. Era uma metáfora perfeita de sua condição, bela na superfície, mas cercada de símbolos de dor e morte. Durante esse período, ela também intensificou seu consumo de álcool e medicamentos. A dor física constante, somada à dor emocional do abandono, a levava a buscar alívio em qualquer coisa que embotasse sua consciência. Conhaque, tequila, morfina, codeína, ela misturava tudo numa tentativa desesperada de encontrar algumas horas de paz. Era um ciclo vicioso. Quanto mais bebia e se medicava, mais sua saúde se deteriorava, o que, por sua vez, aumentava a dor e a necessidade de mais substâncias. Mas Frida era uma sobrevivente nata. Mesmo nos momentos mais sombrios, ela encontrava forças para continuar pintando, para continuar vivendo. Em 1940, algo inesperado aconteceu. Diego pediu para se casarem novamente. Ele havia percebido que, apesar de todas as brigas e incompatibilidades, não conseguia viver sem ela. Frida, por sua vez, apesar de ter jurado que nunca mais se submeteria às humilhações do casamento, também sentiu que precisava dele. O segundo casamento foi celebrado em São Francisco, em dezembro de 1940. Desta vez, porém, Frida impôs condições. Eles manteriam finanças separadas. Ela não seria obrigada a cozinhar ou fazer trabalhos domésticos para ele, e ambos teriam total liberdade sexual. Era um arranjo moderno para os padrões da época. Um casamento baseado no companheirismo intelectual e artístico, mais do que na paixão romântica tradicional. Os anos 1940 trouxeram para Frida um reconhecimento crescente como artista. Sua primeira exposição individual no México aconteceu em 1953, na Galeria de Arte Contemporânea da Cidade do México. Era o reconhecimento que ela sempre buscara em sua própria terra, a validação de que sua arte tinha valor, além do exotismo que despertava no exterior. A exposição foi um sucesso.
com críticas entusiasmadas e vendas significativas. Mas o sucesso profissional não conseguia compensar a deterioração física cada vez mais acelerada. Frida passou por mais de 30 cirurgias ao longo da vida, tentativas desesperadas de corrigir os danos causados pelo acidente de 1925. Sua coluna nunca se consolidou adequadamente, e com o passar dos anos, as vértebras foram cedendo, causando uma dor constante que nenhum medicamento conseguia aliviar completamente. Em 1944, ela pintou A Coluna Partida, uma de suas obras mais devastadoras. Mostrava-se nua da cintura para cima, com o torso aberto, revelando uma coluna clássica rachada no lugar de sua espinha dorsal. Todo seu corpo estava cravejado de pregos, como um São Sebastião feminino, e seu rosto mostrava lágrimas silenciosas. Era a representação mais crua de sua condição física, sem romantizações ou metáforas suavizantes. Durante os anos 1940, Frida também se tornou uma ativista política mais engajada. Ela se filiou oficialmente ao Partido Comunista Mexicano e participou de manifestações, comícios e atividades partidárias sempre que sua saúde permitia. Para ela, a arte e a política eram inseparáveis. Ambas eram formas de resistir à injustiça, de dar voz aos oprimidos, de transformar o mundo através da criatividade e da ação. Sua casa se tornou ponto de encontro de intelectuais, artistas e revolucionários de todo o mundo. Pablo Neruda, André Breton, Dolores del Rio, Maria Félix, todos passavam pela Casa Azul para longas conversas sobre arte, política e vida. Frida era uma anfitriã magnética, capaz de fazer qualquer pessoa se sentir especial e compreendida. Mesmo quando a dor a obrigava a ficar acamada, recebia visitas em seu quarto, transformando o espaço íntimo em salão intelectual. Mas por trás da fachada de mulher forte e bem-sucedida, Frida lutava contra demônios cada vez mais poderosos. A dependência de medicamentos se aprofundava ano após ano. Ela tomava doses cavalares de morfina, demerol e outros opiáceos, além de consumir quantidades preocupantes de álcool. Diego e os amigos próximos tentavam intervir, mas Frida se tornava agressiva quando questionada sobre seus hábitos. "Vocês não entendem", dizia ela, quando alguém sugeria que diminuísse a medicação. "Vocês não vivem dentro deste corpo destroçado. Vocês não sentem facas cortando suas costas 24 horas por dia. Se eu não me medicar, não consigo nem mesmo respirar." Era verdade. Sua dor era real e insuportável. Mas também era verdade que os medicamentos estavam consumindo sua personalidade, transformando a mulher vibrante em uma versão apagada de si mesma. Em 1950, Frida passou 9 meses internada no Hospital ABC da Cidade do México. Foi submetida a 7 cirurgias na coluna, uma tentativa desesperada de fundir algumas vértebras e dar estabilidade à sua estrutura óssea. As cirurgias foram parcialmente bem-sucedidas, mas deixaram-na ainda mais dependente de medicamentos e com a mobilidade severamente limitada. Durante essa internação, ela continuou pintando obsessivamente. Transformou o quarto de hospital em ateliê, recebendo visitas de amigos que traziam telas, pincéis e tintas. Pintava deitada, com um cavalete adaptado que permitia trabalhar na horizontal. As obras desse período têm uma qualidade quase alucinatória, reflexo da combinação de dor física extrema e medicamentos pesados que nublavam sua consciência. Foi nessa época que ela pintou Autorretrato com retrato do Dr. Faril, uma homenagem ao médico que cuidava dela. Na tela, ela se mostra segurando pincéis que gotejam sangue em vez de tinta, como se estivesse literalmente sangrando arte. Era uma metáfora perfeita de como ela vivia, transformando cada gota de sofrimento em criação artística. Quando finalmente recebeu alta hospitalar, Frida estava irreconhecível. A mulher que um dia fora conhecida por sua vitalidade e presença magnética havia se transformado em uma figura frágil, dependente de cadeira de rodas ou muletas para se locomover. Mas seu espírito combativo permanecia intacto. Ela se recusava a aceitar pena ou condescendência, exigindo ser tratada como a artista respeitada que havia se tornado. Em 1953, aconteceu um dos eventos mais emocionantes da vida de Frida.
sua primeira exposição individual no México. Era algo que ela sonhara durante décadas, ser reconhecida como artista em sua própria terra, não como curiosidade exótica, mas como criadora legítima de arte importante. A Galeria Arte Contemporânea organizou a mostra Frida Kahlo, reunindo uma seleção representativa de sua obra. Mas na véspera da inauguração, os médicos proibiram Frida de sair de casa. Ela estava com febre alta e dores intensas. Sua condição era considerada crítica demais para sair da cama. Qualquer pessoa normal teria aceitado a contrariedade e pedido para adiar o evento. Frida não era qualquer pessoa. Ela ordenou que levassem sua cama para a galeria. Na noite da inauguração, centenas de pessoas se aglomeraram na galeria para ver não apenas as pinturas de Frida, mas a própria artista, deitada em sua cama de dossel, colocada no centro do espaço expositivo. Ela estava vestida com um huipil bordado, joias pré-colombianas e flores no cabelo, transformada em obra de arte viva. Recebia os convidados como uma rainha em seu leito, conversando sobre arte, política e vida com uma lucidez que contrastava com sua fragilidade física. Foi um momento de triunfo absoluto, mas também de melancolia profunda. Todos percebiam que estavam vendo Frida pela última vez, que aquela era uma despedida disfarçada de celebração. Ela mesma parecia consciente disso, falando com cada visitante como se quisesse gravar aqueles momentos na memória, para levar consigo para onde quer que estivesse indo. Nos meses seguintes, a saúde de Frida se deteriorou rapidamente. Em agosto de 1953, sua perna direita foi amputada abaixo do joelho, devido a uma gangrena que não respondia aos tratamentos. Para uma mulher que sempre foi vaidosa, que usava saias longas e botas especiais para esconder suas imperfeições físicas, a amputação foi um golpe devastador na autoestima. Ela tentou se adaptar à prótese, chegou até a decorá-la com sinos e fitas coloridas, transformando-a em mais um acessório de seu visual único. Mas a perda da perna representou também a perda de sua independência física. Ela se tornou completamente dependente de outros para as atividades mais básicas, algo que seu orgulho havia sempre se recusado a aceitar. Durante os últimos meses de vida, Frida oscilava entre momentos de lucidez artística brilhante e períodos de depressão profunda. Pintou algumas de suas últimas obras nesse período, incluindo naturezas mortas que pareciam carregadas de simbolismo sobre a proximidade da morte. Em uma delas, pintou melancias vermelhas com a inscrição Viva la Vida, uma afirmação desesperada de vitalidade em meio ao desespero. Diego, percebendo que estava perdendo a mulher que amava, apesar de todas as tempestades que haviam enfrentado juntos, tentou passar mais tempo ao lado dela. Mas Frida já estava muito distante, perdida em uma névoa de medicamentos e dor que a separava do mundo dos vivos. Ela falava cada vez menos, pintava com menos frequência, passava horas inteiras olhando pela janela, como se visse algo que os outros não conseguiam enxergar. Em sua última pintura, um autorretrato inacabado, ela escreveu: "Espero alegre a saída e espero nunca mais voltar." Era uma declaração de intenções clara para quem soubesse ler. Frida estava se preparando para partir, cansada de uma vida inteira de luta contra a dor física e emocional. Na noite de 12 para 13 de julho de 1954, Frida Kahlo foi encontrada morta em sua cama, na Casa Azul. Oficialmente morreu de embolia pulmonar, mas muitos próximos suspeitaram de suicídio. Ela havia aumentado drasticamente as doses de medicamentos nos últimos dias, falava constantemente sobre querer descansar finalmente, sobre estar cansada de lutar. Seu funeral foi um evento que parou a cidade do México. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo até o crematório civil de Dolores. Diego estava inconsolável, amparado pelos amigos que temiam que ele também não resistisse à perda. O caixão foi coberto com a bandeira do Partido Comunista Mexicano, honrando seu compromisso político, mas também causando polêmica entre os setores conservadores da sociedade mexicana. Quando o corpo foi cremado, as portas do forno se abriram devido ao calor intenso, e por um momento pareceu que Frida se sentava na maca, como se ressuscitasse para uma última aparição pública. Era uma imagem que ficaria gravada para sempre na memória dos presentes. Frida desafiando a morte mais uma vez, mesmo quando esta finalmente a vencia. Após sua morte,
A Casa Azul foi transformada em museu, preservando exatamente como ela havia deixado. Seu quarto, seu ateliê, seus objetos pessoais, tudo permaneceu intocado, como se ela ainda pudesse voltar a qualquer momento. Diego sobreviveu apenas 3 anos à perda da mulher, que, apesar de todas as brigas e separações, havia sido o grande amor de sua vida. Mas foi só décadas depois que Frida recebeu o reconhecimento que merecia como artista. Nos anos 1970, o movimento feminista a redescobriu como símbolo de força feminina e resistência. Sua imagem começou a aparecer em camisetas, pôsteres, produtos de consumo. Ironicamente, a mulher que odiava ser vista como exótica se tornou ícone pop mundial. Hoje, mais de 60 anos depois de sua morte, Frida Kahlo é considerada uma das artistas mais importantes do século XX. Seus quadros são vendidos por milhões de dólares. Seus autorretratos estão nos principais museus do mundo. Sua história inspirou dezenas de livros, filmes e peças teatrais. Ela se tornou símbolo universal de como a arte pode transformar sofrimento em beleza, como a criatividade pode ser uma forma de resistência contra todas as formas de opressão. Mas por trás do ícone, é importante lembrar da mulher real que foi Frida Kahlo. Uma mulher que passou a vida inteira lutando contra a dor física, que teve que reinventar constantemente formas de existir dentro de um corpo que a traía. Uma mulher que amou com intensidade devastadora, que foi traída e que traiu, que conheceu a glória artística e o abandono emocional. Uma mulher que transformou cada lágrima em pincelada, cada ferida em símbolo, cada dia de sofrimento em oportunidade de criar algo que nunca havia existido antes. Frida pintou aproximadamente 200 obras durante sua vida, das quais 143 eram autorretratos. Pinto minha própria realidade, dizia ela. Não pinto sonhos ou pesadelos, pinto o que vejo. E o que ela via era um mundo onde dor e beleza coexistiam, onde o sofrimento podia se transformar em arte, onde mesmo os corpos mais quebrados podiam abrigar almas inquebrantáveis. Quando olhamos para os autorretratos de Frida hoje, não vemos apenas uma artista mexicana do século XX. Vemos a representação mais honesta, que talvez já foi feita da condição humana. Frágil e forte ao mesmo tempo, capaz de sangrar e de criar beleza a partir do próprio sangue, determinada a existir plenamente, mesmo quando a existência se torna quase insuportável. A verdadeira lição de Frida Kahlo não está apenas em sua arte, mas em sua forma de viver. Ela nos ensina que não precisamos ser perfeitos para ser dignos de amor e admiração, que nossas feridas podem se tornar nossa força, que a autenticidade vale mais que a aprovação social. Ela nos mostra que mesmo quando o corpo falha, mesmo quando o coração se parte, mesmo quando o mundo parece conspirar contra nós, ainda podemos escolher criar, amar, resistir. Frida morreu aos 47 anos, uma vida relativamente curta, mas intensa o suficiente para deixar uma marca indelével na cultura mundial. Ela viveu como pintava, sem meias medidas, sem concessões à mediocridade, transformando cada experiência em matéria-prima para sua arte. E talvez seja essa a razão pela qual sua história continua tocando pessoas de todas as idades e culturas. Porque Frida representa a possibilidade de transformar qualquer destino, por mais cruel que seja, em algo belo e significativo. Chegamos ao fim desta jornada pela vida de Frida Kahlo, uma mulher que provou que a arte pode ser uma forma de cura, que a criatividade pode ser uma arma contra o desespero, que mesmo os corpos mais feridos podem abrigar almas infinitamente poderosas. Obrigado por me acompanhar nesta narrativa sobre uma das figuras mais fascinantes da história da arte. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer a verdadeira Frida Kahlo, além do ícone pop que ela se tornou. Cada gesto seu ajuda a manter vivas essas memórias que nos lembram do que somos capazes quando nos recusamos a ser quebrados pelas circunstâncias. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história intensa para refletir e sentir.